Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. No vídeo de hoje trago a aula desse lindo tapete que criei e dei o nome de tapete Amadinho. Olha só os detalhes. Essa peça ficou com um caimento incrível. Olha só. Ela ficou medindo 80 de comprimento e 50 centímetros de largura. Ficou pesando aí aproximadamente 400 gramas. Eu vou deixar na descrição a lista de materiais. Mas já adianto que essa cor que eu usei em toda a base, né? Essa que é predominante, eu usei aí 250 gramas dela. E 150 foram das outras cores. Aí na aula eu vou passar para vocês como você consegue aumentar esse trabalho, fazer ele maior, né? A quantidade de pontos que você precisa iniciar ali e como você consegue aumentar. Durante a aula eu te passo esses detalhes. Eu trabalhei com o fio 6 e a agulha 3,5 milímetro. Olha, quero mostrar para vocês essa peça, que foi a peça piloto que eu fiz, trabalhando nela, pegando só a alcinha de trás de cada carreira. Veja, nessa aqui eu trabalhei pegando as duas alças do ponto. Uma dica para você que tem o ponto muito apertado, que quando você faz uma peça, ela não ficar fechadinha, assim, ó, os pontos todos justinho, pertinho do outro. Para você que tem esse problema, eu te aconselho a trabalhar assim, pegando na alça de trás, dessa forma, o teu ponto vai ficar mais fechadinho. Para nós que temos o ponto mais folgado, eu particularmente gosto de trabalhar dessa forma, porque assim o meu ponto fica muito solto. Ó, fica muito solto o meu ponto, tá? Então, esse aqui, trabalhar dessa forma aqui, eu aconselho para quem tem o ponto mais justo. Dessa forma, para nós que temos o ponto mais folgado. Olha só. Então, nessa peça, você pode optar por pegar só numa alça ou pegar nas duas, como fiz aqui. Então, pessoal, antes de começar a nossa aula, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva, que ative o sininho das notificações. Dessa forma, você sempre será avisado cada vez que chegar vídeo novo aqui no canal. Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ficarei imensamente grata. Se você fizer essa peça ou qualquer uma através das minhas videoaulas, quando você postar nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Então, mais uma vez, te digo, seja muito bem-vindo aqui no canal, assista esse vídeo até o final e se gostou, deixe aí o seu joinha, que esse é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar aqui, trabalhar aqui com o fio 6, esse aqui é o maxicolo, e essa cor é o 7207, que é o âmbar, e uma agulha 3,5 milímetro. Então, vamos fazer aqui um cordão de correntes com 53 correntes. Esse trabalho, ele é múltiplo de 12 mais 5, tá? Então, 48 é múltiplo de 12. Então, eu vou fazer 48 e 5 correntes no final, que vai totalizar 53 correntes. Se você quiser fazer maior, é só você ir acrescentando de 12 em 12 correntes. E se quiser fazer menor, a mesma coisa, só diminuir 12 correntes.
Então, vamos fazer aqui umas correntes bem folgadas. Se você quiser, pode usar uma agulha, a gente vai trabalhar com a 3,5. Aqui nas correntes, se você quiser, você pode fazer com a agulha 4, que daí a tua corrente vai ficar mais folgadinha, né? Eu consigo fazer assim, mesmo com a 3,5, consigo fazer as correntes bem folgadas. Então, vamos lá, se você vai fazer do mesmo tamanho que eu estou fazendo aqui, vamos fazer um total de 53 correntes. Repetindo, só que é múltiplos de 12 mais 5 no final. Então, aqui eu fiz, ó, 48, que é múltiplo de 12. Agora, eu acrescento mais 5 correntes aqui no final. 5 correntes. Agora, vamos laçar aqui o fio e vamos contar 1, 2, 3, 4, na corrente de número 5. Vamos fazer um ponto alto. E aqui a gente vai seguir fazendo um ponto alto para cada corrente, até chegar lá no final do cordão. Fiz pontos altos até chegar aqui no final do cordão. Então, aqui ficamos com um total de 49 pontos altos e mais as correntes que a gente deixou aqui para virar. Então, no total, 49 mais as correntes. 49 pontos altos. Então, agora eu vou fazer uma marcação. Eu vou marcar aqui o primeiro ponto alto depois da corrente, né? Temos a corrente aqui. Esse primeiro ponto alto aqui, eu vou marcar ele. E vou marcar aqui o penúltimo ponto. Que é o último, então, no penúltimo aqui, eu vou marcar. Então, contando desse ponto que está o marcador até esse outro ponto que está o marcador, contando com eles dois, a gente tem um total de 48 aqui na extensão. Então, a gente vai ter sempre 48 pontos altos na lateral. Então, aqui é onde eu fiz esse último ponto, no mesmo ponto, na mesma corrente, eu vou fazer mais 5 pontos, que vai totalizar 6 pontos altos na mesma corrente. Aqui é o último da lateral. Então, na curva, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos altos dentro da mesma corrente. Agora, vamos voltar aqui desse lado, fazendo ponto alto para cada corrente. Vamos ficar com um total de 48 pontos altos, igual aqui desse outro lado. Vou fazer aqui o primeiro ponto, olha, que é reto com esse aqui, o primeiro ponto da lateral. Temos os 6 da curva, agora o primeiro da lateral. E nesse primeiro, eu vou marcar também. Vou colocar aqui um marcador. Se você não tiver esses marcadorzinhos aqui, pode marcar com um fio de outra cor. Ó, então, marquei os 2 pontos que estão na mesma direção. Agora, eu vou conduzir aqui esse fio, dessa forma já vou fazendo o acabamento. Vamos fazer um ponto para cada corrente. Então, fiz aqui todos os pontos altos dessa lateral, cheguei aqui, ó, reto com esse ponto aqui, onde tá marcado. Aqui temos aqui as correntes que a gente fez pra virar.
Então, eu vou marcar esse ponto alto aqui, que é na mesma direção desse outro lado. Então, vou colocar o marcador aqui. Então, dessa forma, a gente já marcou aonde inicia e aonde finaliza dos dois lados das lateral. O que fica para cá depois dos marcadores é da curva. A mesma coisa vamos fazer aqui. Aqui nessas correntes, bem aqui, ó. Nessa primeira corrente aqui, vamos fazer um total de 5 pontos altos dentro dessa mesma corrente. Um, dois, três, quatro, 5. Tudo dentro dessa mesma correntinha aqui, ó, 5. Contando com essas correntes, ficamos com 6. Então, vamos contar aqui 1, 2, na terceira corrente, vamos fechar essa volta aqui com um ponto baixíssimo. Então, depois dos marcadores para cá, ficamos com 6 pontos, que é a curva. Dos marcadores até o outro marcador, ficamos com 48 pontos altos. E depois dos marcadores, ficamos com 6 aqui também, que é a curva. Então, agora vamos iniciar a volta de número 2. Eu vou tirar aqui esse marcador, porque eu vou fazer esse ponto aqui agora. Então, eu tiro o marcador, alongo um pouquinho aqui essa alça. Vou para o próximo ponto, pegando as 2 alças do ponto, puxo uma laçada. Alongo as 2 alças, laço, tiro as 2 da agulha e faço uma corrente. Dessa forma, fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Todos os inícios de volta, eu vou fazer dessa forma. Se você quiser trabalhar subindo as 3 correntes, como muita gente trabalha, né? Pode fazer. Eu prefiro fazer dessa forma o meu primeiro ponto alto, porque dessa forma não fica marcado. Se você subir com as correntinhas aqui, vai sempre ficar aquela marca aqui no teu trabalho, né? Mas aí é opcional. Se você quiser fazer como o tradicional, pode ser. Laça. E vamos para o próximo ponto. Vamos trabalhar aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Vou voltar aqui o marcador, aqui nesse primeiro ponto, que é onde estava. Então, aqui na lateral, a gente vai continuar tendo 48 pontos altos. É ponto em cima de ponto. Aqui por toda a extensão da base, que nessa base aqui a gente vai ter até chegar lá no primeiro ponto fantasia, a gente vai fazer 6 voltas em pontos altos e a 7ª em pontos baixos. Então, em todas essas 7 voltas, a gente vai ficar com 48 pontos altos na lateral, ponto em cima de ponto. O que vai mudar vai ser nas curvas, que em cada curva a gente vai ter 6 aumentos. Então, no total de cada volta, a gente vai ter 12 aumentos cada volta, 6 em cada curva. E os aumentos serão sempre aumento em cima de aumento. Então, vamos seguir fazendo ponto alto aqui por toda a lateral. Então, segui fazendo pontos altos aqui por toda a lateral. Cheguei aqui no ponto onde eu tenho marcador. Então, sempre a gente vai fazer assim. Quando você faz um ponto em cima onde tem o marcador, você passa o marcador para aquele ponto. Então, subiu,
para a próxima volta. Chegamos aqui nos 6 pontos altos que temos na curva. Então, aqui a gente vai, em cima de cada ponto, vamos fazer 2 pontos. Então, aqui a gente tem 6, a gente vai ficar com 12, porque vamos fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto. Cheguei aqui no marcador, então aqui finalizou a curva. Vamos ver com quantos pontos ficamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Agora, eu vou fazer o ponto aqui em cima onde tem o marcador, iniciando que aqui é o primeiro ponto da lateral. E aqui na lateral, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, igual fizemos aqui do outro lado. E lá na curva, a gente vai repetir o que a gente fez aqui nessa curva. Finalizando aqui a volta, repeti aqui o que fiz na outra curva, fiquei com um total de 12 pontos altos aqui. Agora, vamos fazer o fechamento dessa volta. Vou tirar aqui esse marcador. Vamos aqui na corrente, aqui, ó, pegando essa alcinha aqui, fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Então, todos os fechamentos de volta, a gente vai finalizar dessa forma. E todos os inícios de volta, vamos fazer indo sempre para o próximo ponto. Então, assim, ó, alonga um pouquinho essa alça. Vamos para o próximo ponto, pegando aqui as 2 alças do ponto, puxa aqui a laçadinha. Estamos com 2 laçadinhas na agulha. Vou laçar e tirar as 2 e fazer uma corrente. Aqui é o meu primeiro ponto alto. Então, vamos colocar o marcador de volta aqui no ponto que a gente pulou para o outro, né? Então, nesse ponto aqui, a gente vai deixar o marcador. Quando a gente for finalizar a volta, a gente vai fazer aquele ponto ali. Se você for iniciar com a forma tradicional, como eu falei antes, subir as correntinhas, você vai ficar sempre no mesmo ponto, aqui até o final da base, né? Dessa forma aqui que eu estou fazendo, a gente vai sempre para o próximo ponto. Então, aqui na lateral, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto, até chegar lá no próximo marcador. Então, fiz aqui todos os pontos altos da lateral. Já subi o marcador aqui para esse ponto, né? Então, aqui chegamos na curva. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos. Aqui é o aumento. Então, olha. Aqui a gente fez um aumento, né? 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, na próxima volta, que é essa que a gente tá fazendo, no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, a gente faz um ponto alto. E no segundo ponto do aumento aqui, a gente faz o aumento. Então, todas as voltas vai ser essa mesma repetição, aumento em cima de aumento. O aumento é em cima do segundo ponto alto do aumento da carreira anterior, que é essa aqui, ok? Então, vamos lá. Então, todas essas voltas da base, a gente vai ter 6 aumentos em cada curva.
Olha, fiz um aumento em cima do primeiro ponto. Aqui no segundo, eu faço 2, que é o aumento. Um ponto alto, no próximo, 2 pontos altos. Então, a gente vai fazer assim por toda a curva, totalizando 6 aumentos em cada curva. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Entre um aumento e outro, ficamos com um ponto alto sozinho. Isso aqui a gente repete na outra curva. Lateral, ponto alto em cima de ponto alto. Então, estou chegando aqui no final da volta de número 3. Fiz aqui todos os 6 aumentos. Cheguei aqui no ponto onde temos o marcador. Então, agora sim, a gente vai fazer esse ponto aqui. E voltar o marcador para ele. Fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ir para o próximo ponto e iniciar aqui o primeiro ponto da volta de número 4. Fiz aqui todos os pontos da lateral, cheguei aqui na curva. Então, aqui nas curvas, a gente vai fazer os 6 aumentos. Então, onde temos ponto alto, faça ponto alto. Cheguei aqui, ó. Aqui é um aumento. Então, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, aqui, é o aumento. 2 pontos altos juntos. Um ponto alto e aqui um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos juntos, que é o aumento. Então, nessa volta de número 4, entre um aumento e outro, a gente vai ficar com 2 pontos altos. Então, pessoal, essas próximas voltas vai ser só repetição. Então, nessa mesma dinâmica aqui, a gente vai fazer 6 voltas. Estamos fazendo aqui a quarta. Então, vamos ter mais 2 voltas. Sempre com 6 aumentos em cada curva, 12 na volta total. Ponto alto em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Aí é só repetição. Sempre depois de cada curva, parar e contar se realmente a gente fez os 6 aumentos, né? Porque se não fez os 6, vai fazer falta depois os pontos que ficaram faltando. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 aumentos. E nas laterais é só ponto alto em cima de ponto alto.
pessoal? Então, aqui dei uma adiantada, fiz as 6 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguindo a mesma dinâmica. Cada curva tem 6 aumentos em cada volta. Então, cada volta tem um total de 12 aumentos em cada uma das voltas. Então, nessa volta de número 6, ficamos com um total de 168 pontos altos. Agora, vamos iniciar aqui a volta de número 7, que ela vai ser em pontos baixos. Vai ser igual, ponto baixo em cima de ponto alto, aumento em cima de aumento. Para iniciar, vamos para o próximo ponto, puxa uma laçada, tira as 2 da agulha, assim é o meu primeiro ponto baixo. Vou seguir aqui fazendo ponto baixo em cima de ponto alto. Segui aqui fazendo ponto baixo em cima de ponto alto. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, então, no primeiro ponto do aumento, eu fiz um ponto baixo. No segundo, vamos fazer 2 pontos baixos, que assim é o aumento. Então, a gente vai ter 6 aumentos em cada curva, um total de 12 aumentos na volta toda. Nessa volta, entre um aumento e o outro, ficamos aqui com 5 pontos baixos. Finalizando aqui a volta, então, vou fazer aqui o último ponto baixo. E nessa volta, a gente fica com um total de 180 pontos baixos. Aqui, eu não vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui no ponto, eu vou cortar aqui esse fio para fazer um fechamento melhor, porque a próxima volta será com o fio branco. Então, aqui eu vou puxar, vou passar essa ponta aqui por uma agulha de tapeceiro. Aqui você consegue também fazer com a agulha de crochê, se assim preferir. Vamos pular aqui o primeiro ponto, vamos no próximo, pegando as 2 alcinhas de trás para frente, passar o fio, voltar aqui no último ponto que a gente tinha feito, pegando aqui as 2 alças e passando aqui, olha, no ponto que a gente pulou, pegando aqui uma alcinha do ponto que a gente pulou. Agora é só puxar e dessa forma fica feito o fechamento da volta. Olha como fica aqui em cima, fica perfeito. Agora, esse fio aqui, a gente faz o arremate. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Pego aqui uma agulha mais fina, prefiro, passo aqui, ó. Eu vou desfiar esse fio aqui, eu vou separar ele em 2 partes, ó, deixar 3 fios para cada lado. Uma das partes eu vou puxar dessa forma. Aqui vou fazer
2 nó. Passar novamente esse fio na agulha de tapeceiro para escondermos por trás de alguns pontos. Agora, aqui é só esconder aqui, ó, pegando alguns fios aqui desses pontos, ó. Pronto. Cortar o excesso desse fio e eu costumo colocar um pinguinho de cola. Eu uso essa aqui, ó, que é a cola jeans da Acrylex. Mas você pode usar aí a cola que você tem costume de usar. Olha, coloco um pinguinho de cola. Aqui eu puxo um pouquinho assim para ajustar, pressiono um pouco. E dessa forma fica feito aqui o arremate. Olha. Veja que da forma que a gente estava fazendo, ó, com início e final de volta, do jeito que eu mostrei para vocês, não fica aquela marcação aqui, ó. Quando você sobe com as 3 correntes para a próxima volta, sempre vai ficar aquela lista aqui, aquela marcação. E assim não fica. Então, vamos para a próxima volta. Então, agora eu vou entrar aqui com o fio branco. Para iniciar, eu sempre deixo uma ponta, assim, olha, que daí é para fazer o arremate depois. A minha laçada inicial, eu faço assim, ó, 2 laçadas aqui na agulha e seguro com esse dedo. Agora, a gente vai começar aqui, ó, aonde eu tenho o marcador, que é no primeiro ponto aqui da lateral. Vou fazer nele um ponto baixo. Subir 3 correntes. E aqui no ponto baixo, ó, dentro do ponto, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, e aqui o terceiro. Agora, vamos pular 2 pontos. No próximo, um ponto baixo. Aqui, vamos subir 1, 2, 3 correntes, laça. Vamos colocar a agulha aqui, ó, não dentro do ponto. Aqui atrás, ó, atrás do ponto baixo. E fazer 3 pontos altos. Pula 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. 1, 2, 3 pontos altos. Pula 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Subir aqui as 3 correntes, vamos fazer aqui os 3 pontos altos. Pula 1, 2, no próximo, um ponto baixo. Então, vamos fazer essa repetição aqui por toda a volta.
Então, tô chegando aqui no final da volta, ó. Agora, vamos prender com um ponto baixíssimo, colocando a agulha aqui, ó, nesse primeiro grupinho de pontos altos que a gente fez. Ó, coloca a agulha ali, puxa aqui a laçada. E aqui já faz um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, finalizamos aqui essa volta. Então, aqui a gente fica com 60 grupinhos desse aqui, ó, de 3 pontos altos. Agora, aqui a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, na terceira corrente. Colocando a agulha aqui nas correntes e fazendo ponto baixíssimo. Cheguei aqui em cima. Então, aqui vamos fazer uma corrente que aqui fica dando a altura de um ponto baixo, mais 2 correntes de separação. Vamos para o próximo grupinho, pegando aqui, ó, na terceira corrente, um ponto baixo. 1, 2 correntes, um ponto baixo no próximo. 1, 2 correntes, um ponto baixo no próximo. Vamos fazer assim até chegar aqui no marcador. Até aqui a gente vai fazer dessa forma, com 2 correntes e um ponto baixo no próximo grupinho. Vamos ficando assim. Cheguei aqui no marcador, então, aqui fiquei com 16 espaço desses com 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Reto com marcador e reto com marcador. Então, aqui finalizando a lateral, vamos iniciar a curva. Aqui na curva, vamos fazer 3 correntes. E um ponto baixo. 1, 2, 3. Um ponto baixo. Por toda a curva, vamos trabalhar 3 correntes. Na lateral, 2 correntes de separação. Cheguei aqui no marcador. Então, vamos ver quantas alças ficamos com 3 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, na lateral, 16 alças com 2 correntes e na curva, 14 com 3 correntes. Então, vamos fazer agora aqui as 16 alças com 2 correntes. Chegando aqui no marcador, a gente inicia fazendo daqui em diante 3. Fiz aqui os 16 espaços
com 2 correntes. Cheguei aqui no marcador. Então, daqui em diante, vamos fazer os 14 espaços com 3 correntes. Fiz aqui toda a curva, aqui os 14 espaços com 3 correntes. Então, vamos fechar aqui, ó, nessa primeira corrente que a gente fez para dar a altura de um ponto baixo. Fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a próxima volta, a gente vai trabalhar em pontos baixos. Vamos aqui dentro da primeira alça, fazer 1, 2 pontos baixos, uma corrente. 1, 2 pontos baixos e uma corrente. Então, aqui em toda a lateral, nos 16 espaços que fizemos com 2 correntes, vamos colocar 2 pontos baixos e uma corrente de separação. Cheguei aqui no marcador. Então, até aqui eu fiz 2 pontos baixos dentro de cada espaço com uma corrente de separação. Agora, daqui em diante, inicia a curva, a gente tem os espaços com 3 correntes. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos. Dentro de 6 dos 14 das curvas, em 6, a gente vai fazer 4, que isso é os nossos aumentos. Temos que ter 6 aumentos. Então, aqui na curva, temos 14 espaços com 3 correntes. Em 8 espaços, a gente vai fazer com 3 pontos baixos. E em 6 espaços, a gente vai fazer com 4 pontos baixos. Sempre com uma corrente de separação entre um espaço e o outro. Então, vamos aqui. Vou fazer uma corrente. Vamos aqui dentro do primeiro espaço com 3 correntes e fazer 3 pontos baixos. Uma corrente de separação. No próximo, vou fazer o aumento, que é 4 pontos baixos. Uma corrente de separação. No próximo, vou fazer 3 pontos baixos. Uma corrente. Agora, nesse próximo aqui, vou fazer 4. Então, eu vou intercalando. Em um eu faço com 3, no outro eu faço com 4, até chegar ao total de 6 com aumentos. Vamos ver quanto já fiz aqui com aumento. Então, 1, 2, então esse aqui é o terceiro com aumento. O primeiro eu fiz com 3, 4, 3, 4, 3 e 4. Então, aqui é o terceiro aumento. Agora, nesses próximos 2 da frente, eu vou fazer os 2 com 3 pontos baixos. Não podemos esquecer da corrente de espaço.
Então, esse aqui eu vou fazer com 3. E o próximo também com 3. Agora, o próximo com 4. A daqui em diante, eu vou intercalar. Um com 4 e um com 3. Igual a gente fez aqui desse lado, vamos fazer aqui desse lado. Esse aqui com 4, uma corrente. No próximo com 3. Uma corrente. No próximo com 4. Uma corrente. No próximo com 3. No próximo com 4. E aqui no último da curva, vamos fazer com 3. Então, a nossa distribuição de aumentos ficaram da seguinte forma. Aqui depois do marcador. 3 pontos baixos, 4, 3, 4, 3 e 4. 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4 e 3. Então, 8 ficou com 3 pontos baixos e 6 com 4 pontos baixos. Então, a gente vai repetir isso aqui na outra curva. Aqui, a lateral. Vamos repetir o que a gente fez na outra lateral. Uma corrente e 2 pontos baixos. Uma corrente e 2 pontos baixos. Dessa forma, vamos fazer por 16 vezes aqui a lateral. Chegando aqui no final da volta, vou fazer aqui uma corrente. Eu não vou prender com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui o fio e vou fazer o fechamento com agulha de tapeceiro. Passar aqui na agulha. Veja que eu fiz aqui a corrente de separação. Então, eu vou pular o primeiro ponto baixo, vou para o próximo, com a agulha de trás para frente. E vamos voltar aqui na corrente, olha. E fazer aqui a alcinha assim. Então, aqui a gente passa aqui nesse ponto que a gente pulou. E aqui é só fazer o arremate. Aqui no meu caso, eu vou pegar o fio do início do final, aqui do fio branco, vou dar 2 nó, esconder eles por trás de alguns pontos, colocar um pinguinho de cola e assim vai ficar feito o meu arremate. Então, pessoal, aqui na lateral, né, de um marcador aqui até o outro, a gente ficou com um total de 32 pontos baixos em cada lado. Nas curvas, de um marcador ao outro, aqui, ficamos com 48 pontos baixos em cada curva. Então, no total de pontos baixos, nessa última volta, ficamos com 160 pontos baixos. Agora, eu vou voltar com a mesma cor aqui da base. Essa volta, a gente vai fazer em pontos altos. Então, aqui para iniciar,
Vou dar aqui a laçada inicial. Eu vou iniciar aqui, ó, no marcador, onde inicia a lateral. Então, tenho o marcador aqui, nesse ponto aqui. Aqui nos dois pontos baixos aqui desse espaço. No primeiro ponto baixo, eu vou fazer nele um ponto alto. E no próximo também um ponto alto. Agora, aqui pela frente, aqui, temos a corrente. Então, eu vou laçar aqui 2 vezes. Vou fazer um ponto alto duplo em relevo, pegando aqui, ó, entrando com a agulha aqui e saindo aqui. Tira 2, tira 2 e tira 2. Onde temos pontos baixos, um ponto alto em cima de cada um. Aqui tenho aqui a corrente de separação, então aqui eu laço 2 vezes e pego aqui, ó. Tira 2, tira 2 e tira 2. Então, a gente faz ponto alto duplo em relevo. Um ponto alto, no próximo ponto baixo, mais um ponto alto. Laça 2 vezes. Um ponto alto duplo em relevo. Então, a gente vai fazer assim até chegar lá no marcador. Segui aqui fazendo toda a lateral. Então, entre um ponto alto duplo e o outro, temos aqui toda a lateral, temos 2 pontos altos, entre um duplo e o outro. Aqui, na curva, a gente vai continuar da mesma forma. Ponto alto em cima de cada ponto baixo. Ó, aqui temos 3 pontos baixos, então, aqui a gente vai fazer 3 pontos altos. Agora, o ponto alto duplo em relevo. Ó, nesse espaço aqui, temos 4 pontos baixos. Então, a gente vai fazer um ponto alto em cima de cada um. E aqui, o ponto alto duplo em relevo. Então, a gente vai seguir assim por toda a volta. Em cima de cada ponto baixo, vamos fazer um ponto alto. Aí, quando a gente chega aqui, que a gente tem a correntinha, ó, a gente, em vez de fazer aqui na corrente, a gente pega aqui e faz o ponto alto duplo em relevo. O segredo do ponto alto em relevo é só você alongar ele um pouco, ó. Laça 2 vezes, olha, vou colocar a agulha aqui, ó, puxo até aqui na frente. Aqui é que eu executo o ponto, tá? Você não pode fazer o ponto alto em relevo apertado, assim, ó, porque daí ele não fica legal, ó. Tá vendo? Olha a diferença disso aqui, ó. Isso aqui da maneira que eu faço, alongando, aqui sem alongar. Então, olha, passa a agulha, puxa.
chega até aqui na frente. Aqui a gente executa o ponto. Então, vamos seguir assim por toda a volta. Chegando aqui no final da volta, vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Olha só como ficou. Olha, o caimento fica perfeito. Vou alongar aqui, vou para o próximo ponto, iniciar aqui a próxima volta. Nessa volta que a gente acabou de fazer, ficamos com um total de 220 pontos, sendo eles 160 pontos altos e 60 ponto alto duplo em relevo. Então, o total dá 220 pontos. Nessa próxima volta, vamos fazer ponto alto em cima de cada ponto de base por toda a lateral. Seguir aqui fazendo ponto alto até chegar aqui, ó, reto com o marcador. Ó, até onde eu fiz só com 2 pontos de intervalo aqui, ó. Daqui em diante já é curva. A gente vai começar a fazer os aumentos. Então, vamos lá. A gente vai fazer assim. Vamos fazer aumentos em cima aqui do ponto alto em relevo. Então, vamos seguir. Nesse primeiro aqui, eu não vou fazer. Vou fazer no próximo. Cheguei aqui, então, no segundo. Esse é o primeiro, que tem um marcador. Aqui no segundo, vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto. Aqui é o primeiro aumento. Agora, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de cada ponto. Então, fizemos esse aumento aqui, vamos pular esse e esse, né? Vai fazer ponto alto aqui, ó. Vamos passar 1, 2, aqui no terceiro, vamos fazer mais um aumento. Nessa volta, cada curva, a gente vai ter um total de 5 aumentos. Então, a gente vai distribuir por toda a curva, vamos distribuir 5 aumentos. Então, aqui, ó. O primeiro ponto alto duplo, eu não fiz aumento. No segundo, eu fiz. Vou seguir fazendo ponto alto, vou passar aqui 1, 2. Nesse aqui, eu vou fazer um aumento. Depois, eu vou passar 1, 2. Nesse aqui, outro aumento. Vou intercalando a cada 2 pontos altos em relevo. No terceiro, eu faço um aumento.
Então, vamos seguir aqui. Vamos ter um total de 5 aumentos. Ó, então, aqui eu fiz o aumento aqui. Aí, eu fiz, ó, 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos. Cheguei aqui, ó, em cima desse ponto alto duplo. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos juntos. Agora, a gente vai seguir, vamos passar por esse e esse. Aqui, nesse aqui, a gente vai fazer novamente um aumento. Ó, fiz um aumento aqui, ó. Então, passei por 1, 2, cheguei aqui no terceiro. Então, nesse eu vou fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. E assim eu vou seguir até atingir os 5 aumentos. Então, vamos ver aqui onde eu fiz. Eu fiz aqui o último aumento, então, eu passei por esse ponto relevo e por esse. Cheguei aqui no terceiro, então, nesse, eu vou fazer mais um aumento. Aqui é o 4º aumento. Vamos ver aqui, ó. Fiz o último aumento aqui. Passei por 1, 2. Então, esse aqui é o terceiro. Vamos fazer um aumento nele. Aqui é o 5º aumento. Então, aqui eu cheguei aonde tem a minha marcação. Então, aqui indica que finalizei aqui a curva. Agora, vou contar para ver se fiz os 5 aumentos. Então, vamos lá. Então, aqui no primeiro eu não fiz nesse. Pulei 1, 2, fiz nesse. Aqui é o segundo. O terceiro, o 4º e o 5º aumento. Então, aqui fiz os 5 aumentos. Olha só como fica, olha. Perfeito. Então, isso aqui a gente vai repetir na outra curva. Aqui na lateral, vamos seguir fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base.
Aí, chegando aqui, a gente vai fazer a mesma distribuição dos 5 aumentos. Terminando essa volta aqui, a gente vai fazer mais uma volta toda em pontos altos, ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento. Também na próxima volta, vamos ter 5 aumentos em cada curva, na volta toda, totalizando 10 aumentos. Então, nessa volta que a gente tá fazendo aqui, quando terminar ela, vamos ter 230 pontos. Daí, quando a gente fizer a próxima, vamos ter 240 pontos altos. Olha, pessoal, então, finalizei aquela volta que a gente estava fazendo e fiz mais uma volta. É igual à anterior, essas últimas duas são iguais, ponto em cima de ponto, aumento em cima de aumento. Então, essa volta aqui, eu tô finalizando ela com 140 pontos altos. Agora, eu vou cortar o fio, fazer o fechamento dessa volta, porque na próxima volta, a gente vai trabalhar com o verde para iniciarmos as folhas. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nas carreiras anteriores, quando a gente finalizou para fazer o fechamento, passando aqui numa agulha de tapeceiro, pula o primeiro ponto, vamos para o segundo, fazer aqui o fechamento. Pronto, agora é só fazer o arremate aqui dessa ponta aqui atrás. Então, aqui finalizamos mais essa volta, então, a base está pronta. Agora, a gente vai dar início às folhas. Então, aqui com o fio verde, esse aqui que eu estou usando é o Barroco Multicolor Premium, é o verde folha. Então, vamos iniciar aqui, ó. Aqui eu tenho marcador, né? Mais ou menos aqui. Tá? É só seguir uma linha, traçar uma linha reta aqui e iniciar. Não tem lugar exato para começar, não. Aqui fiz um primeiro ponto baixo, mais um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntes. 4 correntes. Vamos pular 1, 2, 3. No quarto, vamos fazer aqui uma sequência de 3 pontos baixos. Um em cada ponto de base. Agora, vamos pular um ponto, no próximo, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer a folha. Vamos subir 5 correntes. E fazer um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, 8 correntes. Um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, 5 correntes. E um ponto baixo no mesmo lugar. Pula um ponto de base, no próximo, vamos iniciar aqui uma sequência de 3 pontos baixos. Olha só. Então, a nossa folhinha fica assim. 5 corrente, 8 e 5. Aqui, os 3 pontos baixos, a gente pula um para poder fazer a flor, quando terminou a folha. Quando terminar a folha, né? Pula um para fazer os 3 pontos baixos. Agora, aqui, a gente vai fazer as 4 correntes.
pular 1, 2, 3, no de número 4, vamos iniciar a sequência de 3 pontos baixos. Pula 1 de base, no próximo, 1 ponto baixo. Vamos iniciar aqui a folha. 5 correntes, 1 ponto baixo. 8 correntes. Um ponto baixo no mesmo lugar. E agora 5 correntes. Um ponto baixo no mesmo lugar. Pula 1 de base, aqui a gente faz a sequência de 3 pontos baixos. Então, a gente vai fazer essa sequência por toda a volta. Entre uma folha e outra, a gente tem sempre essa alça aqui no meio. Beleza? Então, 3 pontos baixos, pula 1 de base e faz a folha no próximo. Pula 1 de base, 3 pontos baixos, 4 correntes, pula 3 de base. Aqui inicia tudo novamente. A gente vai ter um total de 20 folhas a volta toda. Fiz aqui toda a volta. Fiz aqui a última folha. Pular 1 de base e aqui fazer um ponto baixo. No início, só tínhamos feito 2, com esse aqui é o terceiro. Então, aqui podemos cortar e fazer o fechamento dessa volta. Com o fio verde, é só essa volta mesmo. Fazer o fechamento aqui igual eu fiz nas demais voltas. Aqui eu pego o fio do início e do final e dou 2 nó. Não vou fazer o arremate, pois quando eu fizer a próxima volta, que vai ser com o fio amarelo, eu vou conduzir aqui essas 2 pontas de fio aqui. Depois é só cortar o excesso e assim fica pronto o arremate. Então, aqui ficamos com um total de 20 folhas. Agora, com o fio amarelo, vou fazer aqui a laçada inicial. E vou aqui, ó, nessa alça, vou segurar aqui esses 2 fios. Dentro dessa alça, a gente vai trabalhar grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos. 1 e 2. Agora, eu tiro tudo da agulha. 2 correntes de separação. 1, 2. Laço, tiro tudo da agulha. 2 correntes de separação. 1, 2. Fecho junto. 2 correntes. Vamos fazer dessa forma até ficar com 5 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, 5 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos com 2 correntes de separação. Agora, é só cortar esse excesso de fio aqui. Vou colocar um pinguinho de cola.
dessa forma. Assim fica feito o arremate. Para ir aqui para a próxima alça, eu vou fazer aqui 8 correntes. Vamos aqui para a próxima alça, vamos repetir os 5 grupinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Sempre com 2 correntes de separação. Pronto. Agora, vamos fazer 8 correntes para ir para o próximo. Então, vamos fazer dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no final da volta, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui podemos cortar o fio. Puxar ele aqui para trás. Aqui vou dar um nozinho no início, com o fio do início e do final. Esconder essas pontas aqui por trás desses pontos. Colocar um pinguinho de cola e cortar o excesso. Agora, com o fio branco, vamos dar início às pétalas. Vou deixar aqui uma ponta, fazer aqui a laçada inicial. Vamos aqui, ó. Em qualquer uma das folhas, ó, colocar a agulha aqui, ó, nessa alça de 8 correntes. Colocar a agulha bem nesse ponto onde a gente colocou todos os pontos baixos da folha. Prendendo junto essa alça amarela, vamos fazer aqui um ponto baixo. Bem no meio dessa alça maior. Vou laçar o fio, vou aqui no primeiro espaço de 2 correntes, fazer 4 pontos altos. Um ponto baixo no mesmo espaço. Vou para o próximo espaço. Dentro dele, eu vou fazer um ponto baixo, 4 pontos altos e um ponto baixo.
Fiz aqui a segunda pétala. No próximo espaço, vou repetir a mesma coisa que fiz aqui. Um ponto baixo, 4 pontos altos e um ponto baixo. Vou para o último espaço, vou fazer um ponto baixo e 4 pontos altos. Agora, eu vou aqui na folha, nessa alça maior, coloco a agulha aqui, onde a gente fez todos os pontos baixos. Vamos fazer aqui um ponto baixo, prendendo essa alça amarela. Olha. Então, assim fica a folha. A gente vai repetir isso aqui em todas as folhas onde a gente fez o amarelo. Vamos fazer agora as pétalas brancas. Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta. Fiz aqui toda a volta. Vou fazer o fechamento aqui com um ponto baixíssimo, aqui nesse primeiro ponto baixo que fizemos. Aqui podemos fazer uma correntinha para travar o fio, alongar e cortar. Para fazer o arremate desse fio aqui, eu pego a ponta do início e a do final, dou aqui 2 nozinhos. Agora, eu vou passar essas duas pontas aqui, ó, por trás de alguns pontos, cortar o excesso e colocar um pinguinho de cola. E dessa forma, fica pronta aqui as flores. Olha só que fofura que fica. Lembrando que você pode aqui brincar com as cores, né? A cor que você gostar, você pode usar aqui nas flores.
Então, agora vamos voltar com o fio da cor da base para fazer o bico. Então, vamos iniciar aqui fazendo as alças, que nelas vão ser feito o bico. Então, a gente vai fazer essas alcinhas aqui, ó. Deixa eu pegar. A gente vai trabalhar prendendo as alças aqui nesses pontos baixo aqui, ó. Entre uma pétala e outra, pegando aqui, ó, essas duas alcinhas aqui do ponto, ó. Nessa, depois nessa aqui, nessas duas, e depois nessas duas aqui, ó. Ó. Tá? Entre uma pétala e outra tem esses pontos baixos aqui, então é neles que a gente vai prender as alças. Então, eu vou voltar aqui com o fio na cor da base, dar aqui duas laçadas e vamos começar aqui. Nessa, eu vou iniciar aqui, pela última pétala, tá? Que depois, quando a gente fechar a volta, a gente faz nessa e nessa. Então, essa aqui eu vou iniciar aqui, ó, na última. Prender aqui com um ponto baixo. Para ir para a próxima flor, vamos fazer aqui 9 correntes. 9 correntes. Agora, vamos aqui para a próxima flor. No primeiro ponto baixo aqui, entre uma pétala e outra, vamos prender com um ponto baixo, ficando aqui a alça maior. Atrás das flores, a gente vai ficar com duas alças pequenas, só com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou aqui, prende com um ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. E prende aqui com um ponto baixo. Ó. Então, essa alça grande de 9 correntes que fica entre uma flor e a outra. Atrás da flor, vai ficar essas duas alças de 4 correntes. Em todas as flores, vamos ter essas duas alcinhas aqui atrás. Aqui, para ir para a próxima flor, 9 correntes. Se tu ver que 9 correntes fica muito pro teu ponto, você pode botar 8, né? Você tem que fazer aí os ajustes conforme o teu ponto. Para o meu, 9 correntes fica ótimo. 4 correntes. Um ponto baixo. 4 correntes. E um ponto baixo aqui. Então, a gente vai ficando assim. Vamos fazer isso aqui na volta toda. Fiz aqui toda a volta com as alças. Agora, eu vou fazer aqui a última alça, olha. Só que na última alça, eu não vou fazer assim, ó, as 4 correntes e prender lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui só 2 correntes. Agora, eu laço o fio, coloco a agulha aqui, ó, no primeiro ponto baixo, puxo, e aqui eu tiro dessa forma. Paro já aqui no meio da alça. Dentro dessa alça, já faço um ponto baixo. Vamos aqui para a alça grande, já vou conduzir aqui esse fio. Vou fazer aqui 4 pontos altos.
Feitos os 4 pontos altos, vamos fazer um ponto alto, prendendo aqui a folha, tá? Então, vamos pegar aqui essa alça maior da folha, ó, passar aqui por dentro dela. Então, o ponto alto de número 5, a gente prende a folha. Agora, vamos fazer mais 4 aqui desse outro lado. Ficando assim, com 9 pontos altos dentro dessa alça. 4, aí esse que a gente prendeu a folha, e mais 4 do outro lado. Aqui já podemos cortar esse fio aqui. Depois é só colocar um pinguinho de cola, assim fica feito o arremate. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui na primeira alça. 4 correntes. E um ponto baixo na outra alça. Vamos ficar aqui, então, com uma alça de 4 correntes. Vamos para a outra alça grande aqui e repetir o que fizemos aqui. 4 pontos altos. Um ponto alto prendendo aqui a folha. E mais 4 pontos altos aqui. Ficamos aqui com 9 pontos altos. Um ponto baixo na primeira alça, 4 correntes e um ponto baixo na segunda alça. Então, a gente vai fazer a volta toda assim. Veja que daí as folhas ficam arrumadinhas, né? Ó, pessoal, eu tô fazendo aqui, olha, na curva. Veja que o meu ficou perfeito. Aqui a quantidade de pontos para a curva. Caso no teu ponto tu sinta necessidade se no teu ponto ficar repuxando assim, ó, não ficar caidinho, você pode fazer aqui, ó. Antes de começar os pontos altos e depois aqui, você pode fazer uma corrente, tá? Daí vai ficar mais solto. No meu não precisou, olha. Mas se caso você tiver o ponto mais apertado e sentir necessidade, pode fazer. Não pode deixar repuxar o bico, porque senão não vai ficar legal. Ó, mas se ficar assim, beleza. Ó, aqui que eu falei, tá? Na hora de fazer o ponto baixo aqui, ó. Se o teu tá repuxando, antes de fazer o ponto baixo, faça uma correntinha e um ponto baixo. Olha, não vai dar diferença nenhuma aqui na aparência,
né? Mas se tiver repuxando, ele vai soltar. Fiz aqui toda a volta. Chegando aqui no final, vou fazer aqui a última alça. Então, eu vou fazer uma corrente e colocar a agulha aqui, ó, no ponto baixo onde a gente iniciou. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Então, aqui dentro da alça, já vamos fazer um ponto baixo. Olha. Então, agora, vamos dar início aqui ao bico. É a última volta. Vamos fazer aqui uma corrente. Laçar o fio, vamos pular aqui esse primeiro ponto. No segundo ponto, faça um ponto alto. Vamos subir aqui 3 correntes. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo, abraçando aqui esse ponto, olha. Coloca a agulha aqui atrás dele, abraça aqui ele e faz um ponto baixo. Laça no próximo ponto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Coloca a agulha aqui, ó, atrás do ponto, abraçando ele, fazendo um ponto baixo. Dessa forma, vai ficando os picô aqui. Então, a gente vai fazer isso até o penúltimo ponto. Vamos ficar com 7 pontos altos e 6 picô. Aqui fiz os 6 pontos altos. Agora, aqui no penúltimo, vamos fazer um ponto alto. Daí, a gente não faz mais o picô no último. No último, só um ponto alto. Uma corrente e vamos aqui na alça e prende com um ponto baixo, olha. Então, ficamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs. Uma corrente, pula o primeiro. No segundo, um ponto alto. E o picô. Um ponto alto. E o picô. Então, fiz aqui toda a volta. Vou fazer aqui uma corrente e prender com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo, onde a gente iniciou. Aqui podemos cortar, fazer o arremate, que a nossa peça fica pronta. Ó, pessoal, então, fiz aqui, ó, todos os arremates na minha peça. Olha só. O acabamento dela ficou excelente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer. Se gostaram, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, que isso é muito importante aqui para o crescimento do nosso canal. E isso faz com que eu consiga vir mais vezes trazer trabalhos novos para vocês.
Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Fiquem com Deus. Se caso ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me chame lá nas redes sociais, lá no meu Instagram. Pode deixar a mensagem por lá também. Se você ainda não me segue, deixei aqui na descrição desse vídeo as minhas redes sociais. Então, um forte abraço e até um próximo vídeo.